possível para não se afastar da vida sacramental, que é o centro e o fundamento de toda a vida católica? Ou será que nós iremos olhar para trás, para quando a peste nos visitou, e dizer: nós, como povo católico, nós desagradamos a Deus quando a peste nos visitou? Mas sempre depois da peste vem a guerra, e depois da guerra vem a fome. É este o ciclo que a Sagrada Escritura nos apresenta, e nós precisamos, meus santos, em cada circunstância da vida, nós precisamos estar fiéis a Deus, unidos a Deus, fazendo com que a nossa fé cresça cada vez mais, senão nós iremos decaindo e regredindo cada vez mais na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade com Deus, e iremos ter que dizer cada vez mais, como Misael, Ananias e Azarias: tudo isso, Senhor, tem acontecido por causa dos nossos pecados. E meus irmãos, nós como igreja precisamos sim fazer penitência pelos nossos muitos pecados. O quanto, meus santos, nós temos nos afastado de nosso Senhor. E aqui eu digo, você não vai simplesmente dizer: ah, padre, mas eu pessoalmente não tenho feito isso. Mas nós temos isso praticado, nós como homens e mulheres de igreja, nós como pastores da igreja. Imagine, meus santos, quanta ofensa a Deus e quanta tristeza a Deus temos causado, quando sacerdotes não mais ensinam a doutrina verdadeira, não mais ensinam aquilo que a igreja há mais de 2000 anos sempre ensinou, aquilo que está fundamentado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério de sempre da igreja, aquilo no qual os santos acreditaram, ao ponto de padres no púlpito dizerem que aquilo que sempre foi pecado não mais o é. O que é isso? Não é isso quando um sacerdote, um grande sacerdote, é capaz de celebrar uma missa queer, isto é, uma missa gay, e dizendo que se alegra muito de, em várias paróquias da sua diocese, isso estar presente, quer dizer, incutindo na mentalidade das pessoas de que as práticas homossexuais são tão lícitas como as práticas que são realizadas dentro de um santo matrimônio. É de o queixo cair e você dizer: mas como alguém pode celebrar uma missa assim e chegar ao conhecimento de muitos? E isso é um pecado que, como diria o catecismo de antigamente, que os nossos avós aprenderam, é um pecado quebrada ao céu por justiça. Quando grandes sacerdotes isso fazem, quando padres dizem: venham todos os homossexuais, venham para receber a bênção, nós queremos abençoar a união de vocês. Isso é feito, mas é muito fácil nós olharmos e dizermos: nossa, que pecado horroroso, e é verdade, que pecado horroroso. Mas quando nós, no nosso dia a dia, nós fazemos um silêncio culposo, quando as pessoas perguntam a nossa opinião, e porque nós não queremos sair feios na fotografia, nós preferimos nos excusar, nos ausentar, não emitir juízo, porque o que vão pensar de mim, se eu me disser claramente cristão, católico, e disser: olha, isso é pecado. Em tantas ocasiões da nossa vida, nós cristãos católicos temos sido omissos. Nos anticoncepcionais, quantas famílias católicas fazem uso de anticoncepcional, e quantos pais e mães aconselham os seus filhos
ao uso de anticoncepcional. O quanto eu tenho ouvido famílias, graças a Deus, que querem ser generosas, abertas à vida, e a dor que eles têm, uma das dores é: padre, meu pai, minha mãe, meus irmãos de igreja, tá? Tem me criticado, porque me chamado de irresponsável, porque eu tenho 3 filhos, porque eu quero um 4º filho. Por quê? Porque esta pessoa, este casal, resolveu levar a sério a palavra de Deus e saber que não pode simplesmente dispor do seu corpo ao seu bel prazer, mas que precisa glorificar a Deus no seu próprio corpo. E os próprios familiares de missa dominical, ao invés de ajudar e dar bons conselhos aos seus filhos, dão maus conselhos, ensinando-os o caminho da perdição e do inferno. Então é muito fácil olharmos para um pecado cometido lá na Alemanha e não vermos que todos nós somos desobedientes e estamos clamando o céu por justiça, que estamos fazendo mal diante de Deus, e que somos todos pecadores, e que precisamos aproveitar então as dificuldades e provações pelas quais passamos e fazer penitência. Quantos pais têm educado mal os seus filhos, educado os seus filhos para o mundo e não educado os seus filhos para o céu? A menininha ali de 2, 3 anos, com o seu shortinho curto, com a sua blusinha curta. Mas padre, qual é o problema? Ela tem 2, 3 anos. O problema é que ela vai ter 4, 5, 6, 7 e vai se acostumando a se vestir daquela maneira. Quando ela tiver 12, ela vai querer se vestir daquela maneira, que é claro, com 2, 3, a gente nem... Mas depois, ela vira uma mocinha, e como ela foi deseducada pelos pais a se vestir de uma maneira indecente, ela vai continuar neste mesmo hábito. Ah, padre, mas é quente. Mas quente é o inferno, é de lá que devemos fugir, é de lá que devemos nos afastar. Então começar a educar os nossos filhos desde pequenininho, para que já desde pequeno ele aprenda o que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e os pais é que são responsáveis por isso. Pornografia, indecências que nós expomos os nossos filhos na televisão, e que nós damos este mau testemunho quando nos sentamos para assistir essas novelas e Big Brothers da vida. Quer dizer, que exemplo você está dando aos seus filhos? Aí você depois critica, porque o padre, que também é um miserável e filho desta geração miserável, ele vai dizer que sexo fora do casamento e masturbação não são pecado. É verdade que o padre é um miserável, mas ele é tão miserável quanto você também, que tem agido de maneira semelhante na educação dos seus filhos, porque todos querem viver o evangelho segundo a sua cabeça, e não viver toda a palavra de Deus. Não ficar escolhendo o que é mais fácil e o que é mais agradável. Quando você, nutrindo, guardando, alimentando mágoa no seu coração, quando você, apegado aos seus bens, é incapaz de fazer caridade para os outros, e quando faz, é miseravelmente. Isto é, você faz de uma maneira mesquinha e humilhante para quem recebe. Isto é, você não trata o mendigo como um irmão, você trata o mendigo como uma pessoa incômoda, você já o humilha quando com ele se encontra, e quando você dá aquela moedinha miserável, mais ainda o humilha, quando a sua fé diz que é Cristo que vem visitar você. Aí você escolhe simplesmente agir segundo as suas paixões e não segundo a palavra de Deus. Quando um irmão chato, inconveniente, pecador,
ele fere você, e você diz: eu nunca mais vou perdoar esse miserável, esse filho da gota serena, como diria um nordestino enraivecido. E você ouve o evangelho de hoje dizendo: perdoe 70 vezes 7, porque é assim que Deus perdoa você. E a maneira como o evangelho termina é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Isto é, se você então trata assim quem mal faz a você, Deus tratará assim você que mal faz a Ele. Porque nós maltratamos Deus, magoamos Deus, humilhamos Deus com os nossos pecados. Percebe, meus santos, que nós precisamos então bater no peito e dizer: Senhor, eu sou um miserável, a minha vida cristã tem sido tão medíocre, tão superficial, tão baixa. Eu te suplico, Senhor, misericórdia. Eu aceito, Senhor, eu aceito fazer penitência, e aquelas dificuldades, repito e vou terminando, aquelas dificuldades que visitam você, você vai então fazendo penitência e oferecendo por você pecador e pelos pecadores, mas também você vai buscando outras penitências, sendo generoso nas suas penitências e oferecendo. Imagine, meus santos, nós estamos aí com a guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, e sexta-feira agora o Papa Francisco, juntamente com o Papa Emérito Bento XVI e os bispos do mundo inteiro, vão consagrar a Rússia e a Ucrânia à Virgem Maria, a Nossa Senhora. E Nossa Senhora de Fátima, que a imagem que chegou à Ucrânia é de Nossa Senhora de Fátima, que diz que muitos pecadores se perdem porque não há quem por eles faça penitência. A pergunta é: nós estamos fazendo penitência por eles? Muitos não estão fazendo penitência nem por si, quanto mais pelos outros. Muitos não estão pensando nem na própria salvação, quanto mais na salvação alheia. Percebe como estamos distantes do coração católico, que a expressão maior é o coração da Virgem Maria e o coração de São José. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São José, que nós tenhamos um coração verdadeiramente católico, que nós nos alimentemos com a doutrina verdadeiramente católica, que nós formemos e eduquemos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade com a doutrina verdadeiramente católica, para que nós possamos ser instrumento de Deus e instrumento de salvação para nós e para todos aqueles que de nós se aproximarem. Que Nossa Senhora e São José intercedam por nós no meio desta quaresma que nós estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.